Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para agradecer ao nosso Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossa vida, pelo cuidado, né? Pelo livramento, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente nem vê, a gente não vai saber. Só vai saber quando a gente chegar lá, de tudo que Deus nos livrou, né? Do invisível, que a gente não pode ver e que o Senhor está nos livrando o tempo todo, né? Enquanto a gente dorme, Ele não dorme. Nosso Deus não dorme, né? Por isso nós precisamos todo dia agradecer a Ele. Mesmo com dificuldades, a gente precisa estar agradecendo, amém? Pai querido, nesse momento, Senhor, no nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui no Teu nome, Senhor, para meditar na Tua palavra, para orar e bendizer o Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Quero pedir que o Teu amado Espírito Santo venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Quero pedir aos amados irmãos que continuem compartilhando, tá bom? A palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um na noite de hoje. Vamos meditar na palavra agora, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 2, que diz: as bodas em Caná e a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu convosco? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-na até cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera e se bem que havia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus precipitou assim os seus primeiros sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui, irmão, nós estamos vendo essa passagem que ia ter uma festa, né, em Caná da Galileia, de bodas, ia ter uma festa de bodas. E Jesus foi convidado, toda a sua família, seus discípulos, ele foi. Quando chegou lá, a mãe dele disse assim: acabou o vinho, não tem mais vinho. Ela já disse aquilo para ativar ele, para que ele entendesse, né? Que também a mãe dele foi usada por Deus naquele momento. E ele disse: mulher, o que tenho eu convosco? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele já sabia o que tinha para fazer, ele já sabia o que ia fazer, ele não nem pensou. Mas ela, mesmo assim, depois dele ter dito que ainda não era chegada a hora, ela disse aos serventes: fazer tudo quanto ele vos disser, porque ela sabia que ele ia agir e que ele ia fazer, né? Então os serventes fizeram tudo o que Jesus mandou, porque ele pediu para que enchesse aquelas talhas de água. E aqueles serventes, eles obedeceram a ordem, né, do Senhor, mesmo sem conhecer. Talvez eles não conheciam ainda quem era Jesus, mas obedeceram, porque eles estavam ali para servir, né? E aí nós vemos uma característica de Jesus, né? Servir.
Eles estavam ali para servir. Quando o Senhor disse a eles nem perguntaram para quê. Eles simplesmente fizeram o que que Jesus mandou, né? Quando eles encheram, Jesus disse para eles: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Eu entendo assim que esses serventes, quando Jesus mandou eles tirar a água e levar ao mestre-sala, talvez eles não tinham entendido ainda que eles estavam levando era água, mas não era água, já era vinho. Talvez eles levaram na condição de água, né? Achando que estava mandando levar água. E aqui a gente observa que Jesus só falou, tirar, ele liberou a palavra, aquela água. No momento que ele liberou a palavra, eu creio que a água ela se transformou em vinho. Mas os serventes, eles não perguntaram, não indagaram nada. Ou seja, eles obedeceram, levaram a água até o mestre-sala. E ao provar a água, ele entendeu, porque ele nunca tinha experimentado algo tão bom, diferente, sofisticado, não como vinho comum feito por mão de homens. Esse não era por mão de homens, sim um milagre da parte de Deus, né? Eles provaram, o mestre-sala provou e ficou tão apaixonado, tão assim, satisfeito que ele chamou o esposo e disse que todo homem primeiro coloca o vinho bom, para depois, quando todo mundo já está embebedado, coloca o ruim, né? Mas ele disse, mas você deixou o bom vinho por último. Mas o esposo nem sabia do que ele estava falando, né? Assim, nem tinha entendido. Mas aqui nós vemos as mãos de Deus, né? O sinal de Deus. Os primeiros sinais que Jesus, primeiro milagre que Jesus fez e a partir daí ele não parou mais. Então, assim, teve que ter a primeira vez, né, que ele manifestou e que todo mundo, naquele momento que viram, né, que presenciaram, creram nele. Eu creio também que os serventes, eles também creram, né, porque eles estavam no meio do milagre. Eles presenciaram o milagre, eles foram participantes de uma certa forma do milagre, porque eles encheram as talhas, foram obedientes, depois eles pegaram a água transformada em vinho, porque eles sabiam que era a água que eles tinham colocado naquela talha, e eles o levaram, obedeceram, então eles presenciaram aquele milagre. Então eu creio que o coração daqueles homens também ficou transformado, né? Não foram mais o mesmo. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, a hora certa, a hora de Deus é a hora perfeita, né? O tempo de Deus é perfeito. Então, aqui nós vemos esse lindo milagre, que foi o primeiro que Jesus precipitou. Aí, a partir de aí, muitos vieram, né? E muitos creram nele também, não é mesmo? Por conta disso, né? Porque muitas pessoas, a incredulidade é tão grande que elas só vão crer se haver milagre, né? Se elas verem com os próprios olhos, assim como Tomé. Tomé também duvidou, né? Que era Jesus, mas ele só creu quando ele colocou as mãos, né? Nas marcas de Jesus. Quando ele olhou, ele creu, né? E muitas pessoas é assim, até nos nossos dias hoje. Elas só vão crer quando elas veem o milagre. E então eu entendo que Deus tem um propósito em tudo. A morte de Lázaro também foi um exemplo grande que Jesus sabia que ele estava doente, mas Jesus não foi até lá, porque se ele fosse, ele ia impor a mão, Lázaro ia ficar curado, ia ser importante, sim, a cura, mas o propósito de Deus era algo maior, falar sobre a ressurreição. Ali ele estava trazendo muitos filhos para si, como também estava nos ensinando que isso acontecerá no grande dia, né? Na vinda do Senhor, todos os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, né, para subir com Ele. Então, ali Deus já estava mostrando. Então, tudo tem um propósito, né? Tudo na vida tem um propósito. Tudo que Deus faz em nossas vidas tem um propósito, amém? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que nesse momento, Senhor, nós entramos na sua santa e poderosa presença, Deus, para louvar e engrandecer o teu nome, Pai, para dizer que só o Senhor é santo. Quero agradecer ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, por estar sempre conosco, por nos guiar. Quero agradecer pela tua palavra lida, Senhor. Sim, Deus, que essa palavra venha a nos modificar a cada dia, que nós venhamos a meditar na tua palavra, porque nós cremos que ela é vida, que ela é viva e eficaz, que ela que nos transforma. Pai, que cada um dos teus filhos que aqui está, Pai, ouvindo essa palavra, os que vão entrar em outro horário, Pai, possa receber essa palavra, possa deixar que ela penetre em seus corações, possa enviar para outras pessoas também, Deus. Nós cremos em Ti, que o Senhor é poderoso. Pai, nesse momento eu oro pela minha casa, pela minha família, oro pelos meus irmãos, pela casa deles também, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho certo ao qual seguir, Senhor Jesus. Eu quero também clamar pela vida das crianças, dos jovens, Deus. Quero clamar pelos teus servos, Pai, os missionários, Senhor, que estão no mundo afora levando a tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de todos, Pai. Quero orar pelos teus filhos que irão ser salvos, Pai. Que o Senhor, eles vão encontrar com o Senhor, Pai. Eu quero orar pela vida de todos, Pai, porque a salvação o Senhor deixou para todos, Senhor. Que cada um venha arrepender dos teus pecados, Pai. Em nome de Jesus, que nesse momento que eu oro e te agradeço. Amém.